A Igreja Católica é detentora de grande parte do patrimônio cultural brasileiro. No estado de São Paulo, as primeiras obras datam de pouco depois do descobrimento e nunca pararam. Igrejas e construções, pinturas, esculturas, afrescos, documentos. E além desses objetos que precisam de ações de conservação e restauro específicos, existe também o patrimônio imaterial. A fé, a devoção, as festas, hábitos e costumes como a própria celebração do casamento. As organizações de saúde e educação quase sempre estavam ligadas à Igreja Católica até o século XIX. A organização comunitária, muitas vezes, se dava em torno da igreja. As próprias cidades e aldeamentos tinham na igreja a sua centralidade e daí se espraiavam. Tudo isso ajuda a constituir o patrimônio cultural brasileiro, do qual a Igreja Católica tem imensa responsabilidade. Como identificar o que precisa ser restaurado e preservado? O que pode ser atualizado ou mesmo reformado? Restabelecer a referência original ou manter a aparência mais recente, que é objeto da devoção dos fiéis? A quem compete isso? Igreja? Estado? Comunidade? Com que recursos? E com que aporte técnico e científico? Este trabalho irá mostrar 2 processos de restauro recentes na cidade de São Paulo e como lidaram com algumas dessas questões. A preservação do patrimônio católico, além da questão da educação, da saúde, da presença cultural da igreja, nós temos a questão da importância artístico-cultural de cada uma desses bens tombados católicos. A Igreja Católica é, sem dúvida, até hoje, o maior detentor de patrimônio cultural do Brasil. Todas as vezes que alguém ou uma comunidade pensa em fazer uma reforma ou restauro, a primeira questão é verificar o imóvel, o tombamento desse imóvel. Feito isso, feito esse primeiro contato com os órgãos de preservação, o que todos precisam fazer é um projeto de restauro, encaminha-se para os órgãos de preservação, os órgãos de preservação dando o de acordo, parte-se para o segundo momento, que é como nós vamos viabilizar financeiramente essa obra. Existe a lei federal, que é a conhecida Lei Rouanet, existe a lei estadual, que é a lei do PROAC e ICMS. Qual é o procedimento? Inscrever nessas leis e captar recursos junto à iniciativa privada, utilizando a isenção fiscal. Qual é a finalidade última da preservação do patrimônio material? É a preservação da identidade cultural. A preservação, obviamente, não vista como aquela preservação estática, né, mas sim como uma coisa dinâmica, porque ela é dinâmica. Um exemplo clássico é a Igreja de Santa Efigênia. Aqui na Igreja de Santa Efigênia foram feitas algumas obras. Nós já temos o projeto aprovado nos órgãos de preservação, com o Presp e com o Defat, e as obras elas continuam. O que já foi feito aqui foi um restauro das capelas laterais. O trabalho delas incluiu pinturas, restauro do piso, instalações elétricas, hidráulicas, dos vitrais, o restauro da serralheria, né, das peças em metais, do altar de mármore, e também na nave da igreja nós fizemos alguns trabalhos emergenciais. Estava havendo algum desplacamento de argamassas nos arcos da igreja, da nave principal. Mas existem ainda muitas outras etapas a serem concluídas. É preciso fazer o restauro das pinturas da nave, que também precisam desse cuidado, os altares laterais. Enfim, tem uma série de obras ainda a serem realizadas, né, de acordo com um projeto que foi aprovado pelos órgãos de preservação. Embora seja uma comunidade central, existe, né, pessoas que frequentam essa igreja e pessoas que se identificam com essa igreja. Às vezes elas foram batizadas aqui, casaram nessa igreja. Então é sempre também um papel do pároco. O pároco criar, né, dentro dessa comunidade
essa cultura de que existe a necessidade do restauro, das obras continuarem e de convite à comunidade a participar ativamente disso. Não só financeiramente, mas também no entendimento e do cuidado, né? Então você realmente consegue ver em igrejas que a comunidade está envolvida, de que as obras acabam acontecendo num ritmo um pouco mais acelerado. Por exemplo, a igreja da Freguesia do Ó, a Nossa Senhora da Expectação, que também está desenvolvendo um trabalho de restauro. Em 2009 eu busquei um patologista e ele nos fez um relatório. Esse relatório, ele mostrou todas as anomalias em termos de estrutura, em termos de revestimento, em termos de situação de forro, telhado. Em 2012, nós constituímos uma equipe, na qual ela ficou responsável pela captação de recursos. Essa captação, ela única e exclusivamente baseada em recursos da comunidade. É bom que o paroquiano ele veja o que está acontecendo com a doação dele, né? Isso a gente está se preocupando sempre. A cada 4, 5 meses a gente faz um evento aqui, mostra para eles, coloca para eles o quanto a gente está buscando a história dessa igreja. Desde 2014 a gente está aqui. A primeira frente de trabalho foi para restauro do forro. Aí, mais ou menos em 2016, porque a igreja ela ficou com os andaimes montados aqui por 2 anos. Tinha gente que conhecia a igreja e não conhecia as pinturas do forro, porque estava tudo tampado. E as missas continuaram acontecendo. Todo o restauro que a gente faz em arquitetura, a gente fala em reconstrução de remanescentes originais, porque a gente só pode trabalhar com base em uma referência original que ficou. No restauro arquitetônico, a gente também tem que entender que a gente não tem que preservar só a materialidade do objeto, mas o significado do objeto. E manter a história, né, as marcas do tempo, que esse objeto foi sofrendo modificações. A igreja de vocês foi feita em 1917, vamos supor. Então, em 34 teve uma reforma que incorporou isso, aquilo, aquilo outro. Em 52 outra, em 73 mais uma, né? Será que tudo isso não vale nada? Sabe? Em 1917 está consignada a história do teu avô, mas em 1934 está do teu pai. Em 73 está a tua. Isso não vale nada? Tá? Então vamos avaliar direitinho, vamos tentar entender isso. É como na medicina, não tem uma solução pronta. Cada caso é um caso, tem que ser discutido entre os profissionais, com a comunidade, com a igreja, para resolver o que ser feito. E o importante é que tudo tem que ser muito bem documentado. E eu acho que é isso que também a gente tem que valorizar. Não só a questão da técnica, não só a questão do artístico, mas também a questão da importância do bem para a sua comunidade. O trabalho da equipe é muito intenso. A gente está fazendo o restauro das pinturas. Então aqui a gente tem uma investigação das cores que tem nas camadas inferiores. A gente tinha uma série de outros pontos, mas esse aqui foi um dos primeiros e a gente não mexeu ainda nessa lateral. Então, fazendo a investigação, a gente descobriu que não existia nenhum desenho aqui. Que o que tinha por baixo era simplesmente uma almofada decorativa com uns frisos. Se você não conhece o material, a forma como os materiais na obra interagem um com os outros e interagem com o meio ambiente, você não consegue agir sobre a obra para poder minimizar esse processo de degradação ou retardar, enfim. Quando se começou a restaurar, se chamava refrescar, renovar, porque os artistas não eram restauradores, eram artistas que repintavam toda a obra para ela ficar renovada, né? E hoje em dia não se faz mais isso. Então, quer dizer, o conceito de restauração mudou através do tempo. Muitas vezes a arte sacra, ela fica sujeita a intervenções de pessoas que não são especialistas. Então, essas pessoas com boa intenção, elas repintam às vezes toda a imagem ou fazem uma mãozinha nova ou modificam simplesmente, né? E muitas vezes acaba danificando mais a obra do que restaurando. O mais comum é o padre, tá feia, descascada, tal, compra umas latas de tinta branca e manda rolar tudo em cima. Isso eu vi ser feito aqui em São Paulo. Que é a parte do altar, os marmorizados, inclusive das grandes colunas redondas, ele estava todo repintado. Tinha uma tinta látex branca com uma
pátina amarela por cima. E aí a gente fez o descascamento de toda essa pintura e recuperou o marmorizado só onde ele estava perdido. Então você enxerga assim as colunas quase na sua totalidade originais. Aí o altar ele foi inteiro decapado, o marmorizado que a gente encontrou, né, tinha um verde mais escuro por baixo e esse mais rosado que era o segundo marmorizado. E aí nós preservamos esse, porque o de baixo já não tinha mais. Agora a gente percebe que realmente vale a pena esse trabalho. Eu acho que, às vezes, por não conhecer, fazemos algumas intervenções querendo melhorar e a gente acaba estragando o bem. E aqui não, aqui a gente aprendeu muito. A gente começou aqui com cerca de umas 20 pessoas, tudo recurso da comunidade, né? E aí a gente vai estabelecendo novas fases. Por que a Europa encanta a gente? Porque você vai lá, você fala, aqui realmente eles preservam. E isso, de um lado, eu acho que faz parte das pessoas, da civilização, de buscar o quanto, como era. Porque o que é hoje, eu tiro um vitral de 100 anos e coloco uma janela de agora, o que eu estou ganhando com isso? Não estou ganhando nada. Então, isso não representa. Então, acho que a conservação do patrimônio ela precisa ser muito mais cuidadosa e eu acho que faz parte da educação. Alguém reconhece como material foi usado aqui? Vocês conseguem imaginar como é que São Paulo era para construir uma casa assim? Os livros costumam mostrar pra gente, né, fotos de São Paulo antiga. Essa sala, que ela se mantém trancada na maior parte do tempo, é um cemitério, é o antigo cemitério das monjas que viviam aqui. A restauração, ela é uma exceção, porque a regra é a conservação, né? E a conservação, ela depende mais das pessoas que usam o espaço do que de nós. O pós-restauro é fundamental. Parece que as pessoas têm aqui no Brasil essa ideia de que uma vez se restaurou, está garantido para sempre. E não é. No momento que você acabou o restauro, já está deteriorando de novo, já está começando a deteriorar. A velocidade com que vai deteriorar e a forma como vai deteriorar vai depender do que você faça após o restauro. Você manter uma janela fechada, você puxar uma cortina, pode salvar uma obra de arte. Tá? Você botar uma plaquinha de não toque, pode salvar uma obra de arte. Né? Muita coisa simples. Né? Você saber, opa, achei cupim aqui, chama o restaurador. Né? Você ensinar a faxineira a ver se tem pozinho de cupim aparecendo atrás do altar, pode salvar a igreja. Né? Sabe, coisas pequenas assim. Eu acho que o ser humano não vive sem arte. E toda a intervenção que aconteceu nessa igreja e outras, principalmente no passado, elas, além delas nos elevar ao Criador, elas também nos levam àqueles que construíram o prédio. A gente tem memória, por exemplo, aqui de historiadores que a gente vai buscar, são fragmentos. Mas, por exemplo, quem construiu essa igreja? Foram os moradores daqui. A água foi do Rio Tietê aqui, a areia. Então a gente vê que a gente está dentro da história. Né? Então é algo que realmente eleva muito o ser humano. Que essa ideia de se fazer uma ação organizada para preparar os líderes da igreja, né? Então os padres, né? e as irmãs também, e todo mundo, né? E para preparar as comunidades, acho que é absolutamente fundamental. Senão é gastar e gastar e gastar o mesmo dinheiro
repetidas vezes e cometer o mesmo erro repetidas vezes, né? Enquanto isso, o patrimônio vai se derretendo, vai indo embora. É importante conhecer o Acordo Brasil-Santa Sé, celebrado em 2010. Ele estabelece critérios e responsabilidades que permaneceram imprecisos desde a proclamação da República, quando aconteceu a separação sadia entre a Igreja Católica e o Estado. O acordo caracteriza as responsabilidades do Estado brasileiro e da Igreja Católica, no âmbito de 2 Estados nacionais, o Brasil e o Vaticano. Acordos com outras denominações religiosas podem e certamente serão celebrados, para que se valorize toda a diversidade religiosa e cultural que constitui essa nação. Que as diversas etnias e nacionalidades que formaram o Brasil se encontrem no presente, aprendendo com as lições que o passado nos dá, construindo o futuro.